Ora, bem-vindos novamente. Neste próximo vídeo vamos então fazer o setup com base no ISO, ou seja, proceder à instalação da nossa máquina virtual a partir do zero. Para isso, numa primeira fase, precisamos criar a máquina virtual para isso, tanto podemos usar o VirtualBox como o VMware. Neste caso vou escolher estes dois. Se utilizarem o Hyper-V ou o QEMU, é uma questão de fazerem também uma análise para a criação da máquina virtual. E antes de arrancarmos, vamos falar no conceito do tipo de redes que existe. Ora, de um modo geral, a nível de redes, existem três tipos genéricos de rede. São elas as redes host-only, basicamente redes que permitem apenas interligação de máquinas virtuais dentro da nossa máquina física. As redes NAT, que permitem a comunicação das nossas máquinas virtuais com a rede externa, utilizando o mesmo IP da nossa máquina física, e o conceito das redes ou das ligações em modo bridge. Basicamente, essas comunicações em modo bridge permitem então que seja criada virtualmente uma placa de rede adicional, em que faz com que a nossa máquina virtual para a rede funcione como sendo uma nova máquina e não uma máquina virtual oculta atrás ou escondida atrás de redes NAT. Ora, são os três tipos de redes que existem. Ok? De um modo geral, a rede host-only utiliza-se sempre que quisermos fazer um teste interno. As redes NAT utilizam-se sempre que pretendemos que a nossa máquina aceda a redes que a nossa máquina física estão interligadas, mas não queremos que a nossa máquina virtual seja conhecida dentro dessa rede, e utilizamos as redes bridge sempre que pretendemos que a nossa máquina virtual esteja diretamente ligada à rede como sendo uma máquina física normalíssima. Ora, então, no caso do VirtualBox, podemos sempre criar diversas redes. Cada uma das nossas redes, a configuração das nossas redes, poderemos sempre definir qual é o IP, se queremos ou não o DHCP ativo ou se queremos uma configuração manual, e o range desse mesmo DHCP, essa mesma configuração. No caso do VirtualBox, temos aqui essa disponibilização a partir do modo ferramentas rede, ou então vindo à parte de fecheiro ferramentas Network Manager. No caso do VMware, essa configuração é feita a partir do menu do Virtual Network Editor, onde temos aqui a parte da edição da configuração de rede. Após abrir então o nosso dispositivo, a nossa configuração do Network Editor, podemos sempre, em caso de queremos alterar, solicitar o acesso de configuração para a administração, e a partir daqui poderemos então fazer toda a gestão de redes. Neste caso específico, tenho aqui um conjunto de configurações onde posso gerar várias redes bridge, várias interligações com host-only, com redes NAT, fazer a sua respectiva configuração, seja de utilização de placas específicas, seja também no caso da rede host-only ou do caso de NAT, termos a configuração do DHCP e desses respectivos mecanismos. Se pretendermos criar uma rede que interligue máquinas que estejam no VirtualBox e no VMware, só temos duas hipóteses.
ok? É colocar ambas as máquinas em bridge, utilizando uma rede bridge externa à máquina física, ou então colocando a máquina que está no VirtualBox a utilizar uma das suas redes host only e depois, a nível de VMware, adicionar uma placa de rede configurar uma nova ligação aqui em formato bridge e dizer que vai utilizar a rede VirtualBox Host Only que foi selecionado na outra máquina que está a utilizar no VirtualBox. Pronto, a nível de rede, se tiverem alguma dúvida adicional, retiramos ou podemos retirar através do fórum, onde podem colocar as vossas questões e para qualquer dúvida também podem sempre consultar a documentação de ambas os formatos. Ora, vamos avançar então para a criação da máquina virtual, da estrutura da máquina virtual, para depois no vídeo seguinte fazermos a instalação do sistema operativo, passo a passo, e operacionalização do mesmo. Ora, no VMware, no VirtualBox, o processo é relativamente simples, máquina nova, vamos escolher então o nome da máquina, a sua localização, o ISO, a imagem ISO para a implementação da mesma, o template de máquina, neste caso específico, vamos escolher uma máquina que tem um template Linux. Depois temos o subtype, neste caso específico, o Kali Linux é uma máquina ou é uma plataforma que é criada com base no Debian, ok? E o mais importante é escolhermos então o formato, neste caso específico, formato 64 bits, ok? Que é o processo de respectiva instalação da nossa máquina. A partir daqui é uma questão de, posto isto, escolher a imagem onde nós armazenamos e o nome da respectiva máquina. No VMware Workstation o processo é muito idêntico. File, New Virtual Machine. A partir daqui, o ideal é utilizar o formato custom, porque nos dá muito mais flexibilidade na criação da respectiva máquina. A partir daqui, podemos escolher qual é a compatibilidade de hardware que pretendemos. Quanto mais superior for a quantidade de compatibilidade de hardware, mais funcionalidades vamos ter. No entanto, vamos perder compatibilidade ou possibilidade de conversões ou de utilização desta máquina em software mais antigo. Neste caso específico, que estamos a usar a versão 17, eu recomendo, e atualmente recomendo que criem máquinas para 16x, tendo em conta que temos aqui os recursos ou as limitações neste tipo de máquinas. Ok? Mais uma vez, dependendo do tipo de software que vocês eventualmente possam utilizar nas vossas máquinas virtuais, poderá haver necessidade de escolher compatibilidades diferentes. A partir daqui, a instalação vai ser feita instalando um sistema operativo a partir de um ISO. Okay? Ou seja, vamos escolher a opção escolher a posteriori, vamos nós fazer todo esse processo manual. Tal como no VirtualBox, o passo seguinte será escolher a versão de template de máquina que vamos criar. Neste caso já tenho previamente selecionado Linux com o formato Debian 10. A partir daqui, escolher o nome da máquina e a sua respectiva localização. Vou só escolher aqui a localização onde vou colocar a minha máquina a ser instalada.
Vou-lhe dar então aqui o nome da minha máquina virtual. Vou avançar com este processo e, posto isto, vou escolher o número de processadores. Vamos deixar um processador, vamos dar 2 cores, ok? Dependendo das capacidades da vossa máquina, podem dar mais cores. 2 cores para o que nós vamos fazer durante os processos laboratoriais é suficiente. Vamos escolher então os requisitos de memória, tal como vos tinha dito, mínimo de 4 GB, o recomendado, se conseguirem, à volta de 6 GB, ok? Não há problema, no meu caso específico tenho recursos suficientes, vou pôr 8. A nível de placa de rede, como placa de rede inicial, vamos deixar ficar em modo NAT, que é para, durante o processo de instalação, se houver necessidade de fazer algum tipo de atualização, possa ser feito. A nível de acesso ao disco, vamos deixar o recomendado. A nível de disco, vamos também deixar o recomendado em modo SCSI. A nível de disco, vamos criar um novo disco. Vamos criar um disco com 100 GB de tamanho, ok? Evidentemente que não vamos ocupar todo, mas a ideia é termos um disco grande para que, em caso de necessidade, ele possa crescer. Depois podemos utilizar as funcionalidades de compactação e redução de tamanho. Por motivos de compatibilidade, eu gosto de utilizar apenas uma single file. No entanto, se pretenderem usar em modo split mode, permite aumento de desempenho, porque cria múltiplos ficheiros e permite ler e escrever em simultâneo em vários ficheiros. Mas por motivos de compatibilidade, eu prefiro utilizar apenas um só ficheiro. A partir daqui, temos então a nossa máquina configurada. Cá está ela, a nossa maquinazinha configurada. Podemos e devemos sempre, antes de arrancar, fazer uma análise da configuração que está associada, e cá está, neste caso, 8 GB de memória, 2 processadores, um disco de 100 GB, cá estão as funcionalidades que nos permitem aumentar o tamanho do disco ou compactar, no caso de necessidade de redução de tamanho. O caso de a colocação do disco de instalação, vamos então aqui apontar o nosso CD-ROM para o nosso, a nossa imagem ISO que nós instalamos. Temos uma placa de rede que neste caso específico está em modo NAT, ele está no formato Connected Power On, ou seja, sempre que iniciarem a máquina ela automaticamente liga-se. Podem deixar assim ou podem desativar e ser vocês manualmente a escolher qual é a rede que vão utilizar em cada uma das situações, para, tendo em conta que vamos usar vários cenários, ou seja, vamos usar várias situações dentro do nosso laboratório. Vamos aproveitar e vamos colocar uma placa de rede de cada tipo. Vamos deixar uma em modo NAT, vamos deixar uma em modo Bridge e vamos deixar uma em modo Host Only. Assim sendo, vou adicionar mais uma placa de rede em modo Host Only e vou adicionar uma terceira placa de rede em modo Bridge, tendo em conta que, no meu caso específico, com base nas configurações que tenho, em vez de utilizar o Bridge com o modo Replicate, vou usar o modo Custom, porque tenho configurado que a minha VMNet 0 irá utilizar a minha configuração da rede Wi-Fi, da placa de rede Wi-Fi, em detrimento da placa cabelada, da placa que tenho na minha máquina física. Estas redes custom
tem essa vantagem de nós podermos escolher que tipo de placa que vamos ser utilizados e são criadas no editor, no Virtual Network Editor, onde tivemos há pouco. A nível de suporte USB, por defeito, ele escolhe a opção 2.0. No entanto, dependendo das necessidades, vocês podem aumentar a compatibilidade para 3.1 para que a nossa máquina suporte dispositivos que requeiram a nova versão de comunicação USB. Neste caso vamos pôr então 3.1 porque vai ser útil para mais à frente podermos utilizar alguns dispositivos. A placa de som não vamos precisar, podemos remover e temos então a nossa máquina devidamente construída. Para cada uma das situações podem aumentar ou retirar hardware consoante as necessidades e como vocês podem ver no meu caso vou desconectar todas as placas por defeito, sendo que a placa, sempre que a máquina, que irei arrancar a máquina, eu irei pessoalmente ter que escolher que tipo de placas irão estar ou não ligadas. Dentro aqui das opções, existem também aqui algumas opções que depois poderão ver, com configurações adicionais que para já não são relevantes. A partir daqui temos então a nossa máquina virtual previamente configurada com todo o hardware e a partir daqui vem o passo de instalação que iremos fazer no vídeo seguinte. Ora, relativamente ao VirtualBox, como tínhamos visto, o processo é muito idêntico. Eu fiz apenas a criação da máquina virtual no VMware porque é nesta plataforma que eu vou fazer a instalação, mas se tiverem alguma dúvida da criação das máquinas em VirtualBox, utilize o fórum para me contactar. Obrigado.